Fala pessoal, sou Gustavo Gondim. Hoje eu estou aqui na Serverless Week falando para vocês sobre como reduzir o cold start nas Azure Functions. O título da talk acabou mudando um pouco, mas agora eu vou falar para vocês, explicar um pouco para vocês que eu vou ter umas pegadinhas aí no meio, porque que a gente mudou de Funk Pack para esse título agora. Mas antes de tudo, falando um pouco de quem sou eu, começando sempre o jabá aí do início. Eu sou Gustavo Gondim, como eu acabei de falar, eu sou CTO e cofundador da Anualvo. Tá? Eu também, entre outras coisas, eu sou também Microsoft Certified Professional, trabalho bastante tempo com o Azure e também com tecnologias Microsoft. Meu background foi principalmente C Sharp desde o começo, mas a primeira linguagem que eu aprendi oficialmente foi JavaScript. E hoje eu vou falar bastante para vocês das Azure Functions focadas um pouco mais na nossa realidade hoje, que é o mundo atual que é o JavaScript. Um pouco menos do C Sharp, porque hoje a gente não usa, por exemplo, aqui na Anualvo, tanto o C Sharp para fazer Azure Functions, mas eu vou falar um pouco dos dois quando for falar de linguagens na hora de falar sobre Cold Start. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, não deixei vários contatos, eu criei uma página para concentrar todas as minhas formas de contato, redes sociais, LinkedIn, e-mail e um pouco mais sobre mim nesse bit.ly que vocês estão vendo aí agora na apresentação. E falando também um pouco, fazendo aquele grande jabá sobre a Anualvo. A Anualvo, ela é uma startup, tá? A gente tem hoje 2 anos de vida. A gente foi acelerado por uma aceleradora aqui em São Paulo, que antes era a Aceleratec e agora chama ACE. É a maior aceleradora de startups da América Latina. Hoje a gente está com 30 pessoas já aqui. A gente está no escritório aqui na Avenida Paulista, indo para um escritório maior. E basicamente a gente é uma plataforma de compra de mídia out of home, que é basicamente aquela mídia que você vê nos relógios de rua, nos pontos de ônibus, dentro do metrô, nos elevadores. E a gente tem uma plataforma de compra automatizada desses espaços publicitários que você vê todos os dias, anúncios que você está sendo impactado aí fora de casa. Então, um anunciante, ao invés de ter que ligar para os donos desses espaços publicitários, ele compra tudo dentro de uma plataforma unificada, que é a nossa plataforma, né? A gente trabalha bastante com dados, bastante com mapas aqui. A gente está crescendo bastante as fontes de dados que a gente agrega para os nossos anunciantes. Então, nosso principal desafio aqui é realmente trabalhar com dados dentro de estruturas de mapa. E basicamente essa é a Anualvo. Também fazendo jabá sobre as nossas vagas aqui, eu como CTO não posso deixar de recrutar todo mundo, o máximo possível de gente, tanto júnior, quanto pleno, quanto sênior. Eu praticamente estou com todas as vagas abertas de todas as posições. Nosso principal stack aqui é JavaScript. Então, se você sabe JavaScript, você tem um lugarzinho aqui na Anualvo, não importa seu tempo de experiência, não importa qual que é a sua disciplina, se é mais front, se é mais back, ou se é mais banco de dados. Hoje a gente trabalha com Vue exclusivamente no front-end, a gente tinha um legado em AngularJS, a gente está migrando tudo agora para Vue, graças aí ao Igor também, que trabalhou com a gente aí durante um tempo. Nosso back-end é Node.js, basicamente, e a gente trabalha bastante com MongoDB também, então é JavaScript na full stack inteira. E se você quiser se candidatar, tem aí nosso site, Vagas Mídia Anualvo. Agora não tem nenhuma vaga de tecnologia cadastrada lá, mas vocês podem entrar em contato comigo pelo LinkedIn. A gente está reformulando o site de vagas aí, porque tem uma nova pessoa focada em recrutamento agora que a gente está expandindo a equipe. Mas se vocês quiserem, entrem em contato no LinkedIn comigo, se vocês não tiverem uma vaga lá, porque a gente está sempre contratando, eu estou entrevistando sempre. Bom, antes da gente falar sobre o que é o Cold Start, principalmente das Azure Functions, e como que a gente pode trabalhar melhor o Cold Start para não sofrer tanto com o Cold Start na hora de criar alguma coisa serverless dentro do Azure. Eu vou assumir que todo mundo que está assistindo essa palestra agora sabe o que é serverless, né, basicamente, e sabe o conceito básico de como funcionam as Azure Functions. Mas eu vou contextualizar para vocês a diferença entre o Consumption Plan e o Dedicated Plan. Basicamente, já está escrito aí, então já estou dando bastante spoiler, mas o Consumption Plan é o serverless de verdade, tá? Porque as Azure Functions elas foram criadas em cima de uma estrutura de VMs, né, do próprio Azure. Então, quando você cria uma aplicação dentro do Azure, um App Service, você escolhe normalmente um App Service Plan. Esse App Service Plan é um recurso físico que está sendo alocado lá dentro da nuvem do Azure. Então, basicamente, vai ser uma máquina virtual que está tendo uma interface de servidor web ali na frente dela. Então, você paga por aquele recurso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Lógico que você pode interromper, né, o seu recurso, então você poderia pausar o seu App Service Plan, né, ou desalocar o recurso, e você seria cobrado pelas horas que esse recurso rodou, mas você acabaria derrubando a sua aplicação junto. Então, é basicamente uma máquina virtual que está rodando o Dedicated Plan. Enquanto o Consumption Plan, ele roda realmente por execução do seu código. Ele realmente é o serverless. Não existe um servidor físico alocado 24 horas por dia, 7 dias por semana para a sua aplicação.
Então, quando você vai rodar uma Azure Function dentro de um Consumption Plan, você vai ser cobrado pela execução. Então, a partir do momento que o seu, por exemplo, qualquer trigger que seja, basicamente um HTTP trigger, que é o que a gente mais faz nas Azure Functions, a partir do momento que você bate no HTTP trigger, a partir daí que você vai ser contado o teu consumo e aí você vai ser cobrado por esse consumo. Nas Azure Functions especificamente, existem dois tipos de Dedicated Plan, tá? Um que é mais básico e um que é mais premium. A diferença entre eles é justamente a latência que você vai ter de consumo dos recursos. Lembrando que esses consumos já é dedicado, mas você tem já algumas features mais premium Dedicated Plan para as Azure Functions. No Consumption Plan, você não tem como escolher entre um Consumption Plan melhor ou um Consumption Plan maior. Depende da tua carga, né? O Azure ele tem várias lógicas por trás do funcionamento do Consumption Plan que entendem qual que é a tua carga atual da function. Então, ele escala verticalmente o quanto for necessário para a sua função rodar. Então, se você precisa, a sua função estiver precisando de mais memória, tiver uma carga muito grande de usuários que estão sempre batendo naquela function, se o seu trigger for um trigger de fila, por exemplo, um Service Bus, que eu vou falar numa próxima talk aqui na Serverless Week, e a sua fila estiver muito grande e vários itens precisam ser consumidos paralelamente, a tua function vai escalar o tanto que o Azure entender que ela precisa. Existem alguns benchmarks, mas a maioria das functions elas demoram 20 minutos para escalar verticalmente de um recurso que elas estão alocadas para outro. Tá? Então o Azure ainda tem uma demora na inteligência interna dele para entender o quanto que a sua function está precisando de mais carga até ele alocar um recurso melhor e subir verticalmente a instância das VMs que ele está rodando lá por trás para poder aguentar a carga da tua function. Depois eu posso compartilhar com vocês melhor, se quem quiser pode vir falar comigo que eu compartilho alguns estudinhos que a gente anda olhando de benchmarks para Consumption Plan. Então, recapitulando, o Consumption Plan é o serverless de verdade, você paga por execução. Enquanto o Dedicated Plan, o servidor físico é alocado. E aí, no Consumption Plan, a gente tem uma grande dor, que realmente é uma pedra no sapato, que é o Cold Start. E para explicar basicamente o que é o Cold Start, é a latência que a sua function tem para começar a rodar. Então, num Consumption Plan, lembrando que a gente tem o serverless de verdade ali rodando, a gente não tem uma aplicação já alocada em um recurso físico. Então, para você rodar uma aplicação, você precisa de bastante coisa. Você precisa que a aplicação esteja copiada num disco, você precisa subir um servidor web para aquela aplicação ser carregada, e aí você precisa processar quais vão ser os triggers. Então, todo esse tempo, até você começar, a sua aplicação estar apta para funcionar e estiver rodando realmente na memória e tiver um processador já pronto já para executar aquela função, esse tempo todo a gente chama de Cold Start. Então, a function, quando você roda ela no Consumption Plan, ela está sempre fria. Então, qualquer pessoa que for bater na sua function, ela vai ter esse tempo todo de inicialização da aplicação para conseguir realmente rodar aquilo que você quer. Então, às vezes, pode ter uma latência bem grande no front-end, por exemplo, se você estiver consumindo a function direto, para você responder um recurso para o front-end de uma API, seja de qualquer coisa que você estiver rodando num HTTP Trigger, por exemplo. Numa fila seria um pouco mais cômodo, né? Como você está processando fila, normalmente a fila você processa algum trabalho em background. Então, o Cold Start não é tão incômodo assim na hora que você vai rodar uma function no Consumption Plan. Mas quando a gente está falando de APIs REST e você está rodando um HTTP Trigger, o Cold Start realmente é uma pedra no sapato e pode prejudicar o teu usuário final, que às vezes quer uma coisa muito rápida. Obviamente, existem pessoas que tentam burlar um pouco o Cold Start usando basicamente algum tipo de timer, um web job ou um próprio trigger de cron, né, que existe um trigger de timer no próprio Azure Functions, para ficar pingando num HTTP Trigger sempre para esse Cold Start não acontecer. Então, existem workarounds aí que o pessoal tenta fazer, mas esse não é ideal, porque isso vai prejudicar a lógica interna do Azure de entender qual que é a carga real da tua função. Então, se você está batendo um HTTP Trigger ali periodicamente, ele vai achar que aquilo é normal para a tua função. Ele vai considerar a média de um período de uma janela de 20 minutos para conseguir escalar o teu recurso. Então, às vezes, isso pode acabar prejudicando mais do que ajudando quando você coloca um timer para ficar pingando e tentar burlar o Cold Start. Mas, explicando um pouco como que funciona internamente o Cold Start, existe um artigo do próprio da documentação da Microsoft que eles têm esse diagrama e eles explicam basicamente. Quando você tem no Consumption Plan e você está
bateu numa função, quando ela está fria, né, ela está num estado de não carregada ainda, o que o Azure faz primeiro? Ele primeiro aloca um recurso físico, então ele vai pegar um recurso, normalmente é compartilhado, né, numa VM, porque as VMs do Azure são gigantes, são mais de 60 núcleos e mais de 256 de memória RAM, gigas de memória RAM, então são VMs bem altas que acabam sendo compartilhadas, mas virtualmente é um servidor específico que é alocado na hora que você bate o trigger da tua function. Depois disso, o sistema de arquivos é montado nesse servidor. Então, para quem já acessou uma aplicação, um app service dentro do Azure, quem conhece um pouco mais de app service já acessou o Kudu, por exemplo, e já viu o sistema de arquivos de um app service do Azure, aquele sistema de arquivos montado, que aquele D barra home, barra site, barra www-root, aquele caminho todo, é um caminho virtual de um sistema de arquivos que o app service monta. Então esse sistema de arquivos ele é montado na hora na hora que a function está sendo inicializada. E aí ele aplica os app settings, que é exatamente o que vocês estão vendo aí, que aplica tanto configuração do próprio servidor, né, do próprio app server que vai estar rodando ali, quanto também as environment variables. Então ele começa a aplicar todas as environment variables. Depois disso ele faz o function runtime, então ele vai pegar o function JSON, que é um arquivo que descreve toda a função para quem já trabalhou com Azure Functions, assumindo que você saiba o básico de Azure Functions. Então ele vai ler o arquivo functions.json e vai rodar as extensões. Que extensões são essas? Basicamente são os bindings de cada trigger, né? Então cada trigger tem um bind de input e um binding de output. Então para processar cada trigger dele, ele roda essas extensões. Por exemplo, se você tiver um binding de input de Service Bus, ele vai rodar a extensão de Service Bus que é necessária para poder processar uma fila de Service Bus do Azure e cada coisa. Então, o HTTP Trigger, por exemplo, ele vai subir um IIS, né, que é o Internet Information Server, o servidor de aplicação proprietário da Microsoft. Então, ele vai ver que é necessário um HTTP Trigger, ele vai subir um IIS. Já para o Service Bus, ele vai esperar, ele vai subir toda a estrutura de Service Bus para conseguir ficar escutando as filas de um Service Bus. Então, essa é a parte de extensões que ele carrega. E aí, em seguida, ele vai realmente carregar as funções na memória, como vocês estão vendo aí no diagrama, e aí a sua função realmente vai estar alocada como uma aplicação para ser rodada por trás dos panos da function. E aí o seu código pode oficialmente rodar a partir dali. Isso é todo o workflow de quando uma aplicação está nesse estado frio, né? Ela está cold. Então, se a sua aplicação não tiver sido consumida durante um tempo, a sua aplicação vai voltar para esse estado frio e todo esse workflow tem que ser rodado cada vez que você for processar um trigger, independente de qual trigger seja. Então, tudo isso precisa ser feito quando você está no consumption plan. Mas, se a sua aplicação já estiver quente, né, já estiver no estado de acabei de ser executada, ou dependendo de como o Azure realmente entender, pela lógica dele, que você está ainda numa janela de execução, né, ele já sabe, já tem uma previsibilidade de que durante X minutos a tua aplicação vai ficar rodando, o código já pode ser rodado instantaneamente. Então, se você hoje criar uma Azure Function com um HTTP Trigger e colocá-la no Consumption Plan, faça esse teste você mesmo. Assim que você rodar a function, espera alguns minutos, né, só para garantir que ela volte para o estado de code, bate o HTTP Trigger e você vai ver que ela vai demorar um pouco para rodar. Depende ainda muito mais do quantidade de pacotes que você tiver ali para serem carregados. E logo em seguida você faz a mesma chamada de HTTP, você vai ver que a diferença é muito grande. Uma vai ter uma latência muito alta, dependendo do tamanho da sua dependência de pacotes, você pode demorar às vezes 3, 10 segundos, a gente já teve realmente função que demorou 10 segundos para ser executada, e aí quando você for bater de novo ela vai bater em milissegundos, 100 milissegundos no máximo ela já vai ter executado. Mas, falando ainda de cold start, ele depende principalmente da linguagem. Eu acabei de falar de pacotes, que depende de pacotes essa latência, mas se você estiver rodando C# na sua function, a sua function vai rodar diretamente no IIS, né? Se a gente for fazer um HTTP trigger, por exemplo. Então, o IIS ele já tem um handler, né? Que é o que ele processa como background ali dentro do servidor web, um handler de .NET nativo. Então, o C# praticamente, como ele já é compilado numa DLL binária, ele já roda em runtime, né? Então, a sua function, esse cold start, ele demora muito menos,
porque a DLL já está compilada, já é um binário, ele não precisa entender dependências, né? Se as DLLs estiverem referenciadas entre si, ou se tiver compilado tudo numa DLL, né? Feito o embed das DLLs, você não precisa carregar essas dependências entre DLLs, é muito mais ágil, porque é um negócio realmente feito Microsoft com Microsoft, né? Tudo Microsoft, o negócio funciona perfeitamente bem. Mas agora, por exemplo, quando a gente fala de Node.js, que é a principal linguagem que a gente está usando em Azure Functions hoje em dia, isso depende do módulo do IIS Node, né? Que é o módulo que roda em cima do IIS, mais ou menos como aquele o PHP que roda também como um módulo dentro do IIS, que precisa ser carregado. Então a gente não está falando só de carregar um servidor web, a gente está falando de carregar um servidor web, de carregar um módulo do servidor web que interpreta as requisições de Node.js e roda um Node.js por trás, né? Porque ele vai rodar aplicações do Node.js junto com o IIS que está rodando. Então, cada vez que você roda um Node.js, ele tem que carregar toda a árvore de dependências dos pacotes. Isso não é só ruim na hora que ele carrega a aplicação, mas também na hora que você copia a aplicação para o seu servidor. Porque quem já mexe bastante com Node, quanto mais pacote você vai crescendo, mais dependências esses pacotes têm entre si. Então é bem possível que uma Node Module chegue a alguns megas aí de tamanho e na hora que você faz o deploy disso, demora bastante para você copiar os arquivos. O principal problema, quando a gente está falando de Consumption Plan, como eu mostrei para vocês, na hora que o primeiro passo ali é a montagem do sistema de arquivos. Então, na hora que ele monta esse sistema de arquivos, ele copia todos os seus arquivos que você carregou na sua function e joga isso para um outro lugar para montar o sistema de arquivos que na máquina específica que ela está rodando. Então, dependendo do tamanho da tua Node Modules, da árvore de dependências que você tem, esse processo de copiar os arquivos de um lugar para o outro vai acontecer a cada vez que a function for inicializada no modo code. Então, isso pode demorar bastante. Por isso que, realmente, eu já disse para vocês que a gente já teve functions aqui que demoraram 10 segundos. E, realmente, isso pode acontecer, depende do teu tamanho da tua árvore de dependência de pacotes. E, para outras linguagens, isso pode ser pior ainda. O pessoal do próprio Azure, na documentação deles, já admitiu isso. Java, por exemplo, é uma linguagem experimental, Python também é uma linguagem experimental. Então, eles não otimizaram isso para performance ainda, eles simplesmente deixaram você rodar e se você quiser você vai e roda outras linguagens e se arrisca nisso. Mas está se arriscando sozinho, eles não garantem performance e estabilidade disso. Então é pior ainda você rodar em outras linguagens. Node já é um negócio complicado, pode aumentar consideravelmente a latência desses cold start e outras linguagens pode ser pior ainda, porque não foi otimizada a performance. Estão bem focados em otimizar para o Node agora e não para outras linguagens. E aí eu vou falar para vocês sobre o Funkpack, né, que é esse Webpack das Functions. Se a gente pudesse fazer um logo juntinho, seria mais ou menos esse logo do Webpack com Azure Functions colado em cima. Foi uma alternativa que a comunidade criou, principalmente evangelizada bastante pelo pessoal da Microsoft, para conseguir otimizar as Azure Functions quando em Consumption Plan e usando Node.js para você conseguir reduzir esse tempo de cold start. O que ele é basicamente? O Funkpack, ele é basicamente um Webpack. Para quem conhece o Webpack, ele é um módulo bundler, né? Então ele pega vários arquivos JavaScript, compila tudo isso dentro de um módulo, né? Se você estiver falando de web, ele compila em chunks, né? Que são partes de compilados de arquivo que você tem. Mas focado nesse Funkpack, que é focado em Node.js para as Azure Functions, ele simplesmente pega todas as dependências de JavaScript que ele entende, porque o Webpack é inteligente nesse sentido. Então ele pega todos os JavaScripts e junta todos em um só, né? Então ele pega todas as suas dependências que realmente você precisa e joga num arquivo só. Isso é melhor, né, para as Azure Functions em Consumption Plan. Primeiro por quê? Porque você não tem que carregar uma árvore de dependências. Então cada vez que você faz um require, você não tem que bater no sistema de arquivos de novo. Você não precisa copiar todas as suas Node Modules. Então todos aqueles arquivos que vêm em cima, package, não só package.json, é leve package.json, mas todos os arquivos que vêm junto com cada pacote, e nem sempre eles são otimizados para você rodar só o código que você precisa, eles são jogados com o estritamente necessário dentro de um arquivo só. Então, basicamente, para você rodar o Funkpack, você tem uma CLI que você tem que rodar numa pasta, e aí você roda essa CLI para fazer o compilado todo. Eu deixei algumas imagens aí, mas eu coloquei aqui para vocês um exemplo, já está pronto aqui nessa minha pasta. Mas, basicamente, se você tiver essa sua function e rodar a CLI com esse Funkpack
com um ponto barra, que eu acabei de colocar aqui para vocês, ele vai transformar tudo isso aqui em um arquivo só, tá? Ele tem esse gen.js e esse index.js. Você basicamente copia só esses dois arquivos para dentro da sua function. Você não precisa copiar toda essa estrutura de arquivos que você tinha antes, você simplesmente copia esses dois arquivos. É bem simples, é bem fácil de você rodar a CLI. Você precisa só instalar ela globalmente, né, com o npm install, como você pode ver aí, é simplesmente rodar o comando e ele roda. E aí você publica só esses dois arquivos na tua Azure Function. E tem um jeito automatizado de fazer isso com o Kudu. Para quem não conhece o Kudu é uma plataforma também da comunidade, mas também foi criada com a evangelização da Microsoft. Basicamente, eles lideram todos os projetos da própria comunidade. E ele é uma interface, o web, que processa algumas automatizações para os app services da Microsoft. Então, uma das principais automatizações que eles têm é a questão do deployment, né, que é o Source Control Manager deles, esse SCMzinho que vocês estão vendo aí nessa Application Settings. É uma inteligência própria do Kudu, então ele pode publicar automaticamente alguma coisa para você. Se vocês quiserem mais, pesquisem aí na documentação. E o Kudu tem essa Application Setting, que é esse SCM Use Funkpack. Se você setar essa Application Setting lá na tua function, o que o Kudu automaticamente vai fazer? Ele vai entender que ele tem que rodar o Funkpack cada vez que ele for publicar, que a function for publicada. Então, se você for publicar via Git, ou via zip deploy, ou via FTP a sua function, com essa configuração habilitada, automaticamente o Kudu vai rodar um deployment e vai rodar o Funkpack por trás dos panos, para você não ter que ficar rodando o Funkpack via CLI na tua máquina e publicando ou no teu servidor de CI ou qualquer automatização que você tenha, e ficar rodando essa CLI e publicando toda hora antes de fazer a function rodar, certo? E a gente tem alguns problemas com o Funkpack. Na verdade, um problema grande, que ele é difícil de debugar online. Para quem gosta de realmente depurar código que já foi publicado online, como eu, por exemplo, a gente gosta bastante de olhar o que está acontecendo. Se acontecer alguma coisa, você sempre tem um log. Óbvio, se você tiver um sistema de login eficaz, que é o correto a se fazer e não debugar online, você consegue ver todos os logs, porque funciona o log normalmente nas functions, né? Se você usar o context.log das functions. Mas, para quem gosta de olhar o que o código está fazendo lá direto na function, usar o editor de código online da própria Azure Functions que você tem, e o Funkpack pode ser uma coisa ruim para você, porque você vai ver um monte de código compilado lá da Webpack e não vai entender nada, ainda mais se você fazer um Uglify ou se você otimizar realmente o código que está sendo utilizado ali, focado em performance. Então, uma vez que você rodou o Funkpack, o código nunca mais vai ser original. A menos que você coloque Source Maps, mas ainda assim Source Maps não funcionam no Azure Functions publicadas. Então você nunca vai ver o código real que está sendo executado ali. E o segundo problema, que na verdade não é um problema, ele foi substituído pelo Run From Package. Isso é uma coisa muito recente da Microsoft. Eles fizeram um outro tipo de empacotamento não só para Azure Functions, mas também para todas as aplicações de App Services que rodam no Azure. E aí é a nossa grande pegadinha. Funkpack hoje foi depreciado pela Microsoft oficialmente, não é mais um projeto mantido pela comunidade. Então, se você quiser usar, use, mas tem esse risco de você encontrar algum bug ou encontrar algum problema ou não conseguir mais suporte porque o pessoal não está tocando mais ele, mas ele não é mais tocado pela comunidade. Você pode usar e pode ser até viável para você, dependendo do teu projeto, mas lembre-se disso antes de usar. E o que a gente tem agora oficial é o Run From Package. E quais são as principais diferenças dele? Né? Como eu acabei de explicar, o Funkpack você precisa realmente de uma CLI para você poder empacotar os arquivos. Então, você precisa baixar essa CLI, seja no seu computador ou seja no teu servidor de CI, e você precisa rodar essa CLI para poder empacotar, né, rodar o Webpack e rodar um build realmente que você vai fazer aquele deploy. Já no Run From Package, a única coisa que você precisa fazer é um zip da pasta da tua aplicação. Então, exatamente essa pasta que eu mostrei para vocês, você pode pegar ela toda e fazer um zipão dela aqui, de todos esses arquivos, né, tirando essa Funkpack aqui. Você pode fazer um zip dela simplesmente e publicar lá como um pacote, que eu já vou explicar para vocês como fazer. Mas essa é a principal diferença. Uma precisa CLI, então precisa baixar o projeto, né, ter um Node instalado para poder rodar, e o outro é só zip. Então não depende muito de ambiente. Zip tem praticamente todos os ambientes de publicação, de CI, de Continuous Deployment também. Por trás dos panos, basicamente, o Funkpack depende do Webpack.
né? Então o Webpack é o cara que compila e roda todos os pacotes num único arquivo. Já no Run from Package, a sua aplicação ela é mantida na mesma estrutura. Então aquele negócio que eu acabei de falar, que quando você vai olhar para a sua Azure Function, você não vai entender nada do código mais, no caso do Run from Package, você conseguiria ver os arquivos. A única diferença é que você não poderia alterar nada neles, que eu já vou explicar isso. O Funkpack, você também tem esse deploy automático com o Kudu que eu acabei de falar para vocês. Então, basta você subir a sua aplicação e habilitar uma application setting lá na function, que você pode automatizar o seu deploy do Funkpack. Você não precisa ficar rodando ele no servidor de CI. Mas o Run from Package, você precisa atualizar o pacote a cada publicação. O que significa isso? Você tem que ficar subindo um zip num lugar lá para você poder atualizar. Mas isso não é um contra, tá? Eu já vou explicar para vocês porque isso é bom. Como que você habilita o Run from Package, como você faz tudo isso acontecer? Você vai começar, hoje em dia, não existe um tooling, né, para o Run from Package, então é um pouco manual ainda, é um pouco trabalhoso rodar esse processo todo de empacotamento da tua function. Então você vai acessar a URL do Kudu, né, da function, lá no Debug Console, que é o terminal, ou você pode fazer isso também via CLI do Azure, se você quiser também, ou via o Web Shell também lá direto no portal. Basta que você saiba fazer exatamente o que você está fazendo e acessar o seu sistema de arquivos do Kudu. Mas se você preferir fazer o jeito das coisas mais simples, eu, por exemplo, faço desse jeito, acho que é bem simples. Você acessa o Kudu lá no Debug Console com essa URL, né, a sua function.scm.azurewebsites.net/debug console. E você vai se deparar com essa telinha aqui, que quem já conhece o Kudu já conhece bem essa tela. E você precisa criar exatamente uma pasta chamada Site Packages, desse jeito, com Camel Case mesmo, na mesma home que está a pasta Site e a pasta Log Files, tá? Exatamente desse jeito que vocês estão vendo aí. Se você quiser rodar já direto pelo Debug Console que a gente acessou agora, você pode rodar simplesmente com mkdir com o nome dessa pasta e ele vai criar a pasta para vocês aí. E depois que você criou essa pasta, você precisa basicamente de dois arquivos, né? Você precisa de um arquivo com o seu pacote, né? Nesse caso aí vocês estão vendo nesse print é o minha function.zip, e você precisa de um arquivo TXT chamado packagename.txt, exatamente como está aí, tá? Acabei de criar, como vocês podem ver pelo horário, e você pode pegar, esse arquivo ele tem que ter o quê? Tem que ter exatamente qual que é o nome do arquivo zip que você quer fazer publicar um package. Então, nesse exemplo aí, que é o minha function.zip, você pode pegar o minha function.zip e colar o nome desse arquivo dentro do package name, sem nenhuma barra, sem nenhum caminho completo, sem nenhum caminho relativo. É simplesmente o mesmo nome de arquivo que está na pasta desse package name.txt. Isso significa que você pode ter vários zips nesses site packages que não vai influenciar em nada na tua aplicação. Você pode guardar versões diferentes da tua function, se você quiser, na mesma pasta. O que importa é o que vai estar no package name.txt. Precisa ser uma linha só de arquivo e precisa ter um nome de arquivo só, que é a function que vai, o pacote da function que vai ser rodado em runtime. E você precisa também, para isso tudo acontecer, você precisa habilitar uma flag lá na Application Settings também, que é o Website Run From Package. Você coloca o valor 1 desse cara aí e você vai conseguir habilitar esse sistema todo de Run From Package da Azure Functions. Mas você também tem uma ótima alternativa, e na minha opinião é uma alternativa, eu vou explicar também o porquê, o benefício disso. É o melhor jeito de você publicar um pacote de função usando esse Run From Package da Azure Functions. Você usa a mesma flag que você estava usando aqui, você apontou ela como valor 1, né, que seria habilitado. Ao invés de você usar um valor 1, você usa uma URL de um arquivo zip. Isso pode ser de um storage, isso pode ser de um file system que está conectado no Azure, isso pode ser qualquer zip. O problema disso, obviamente, é que você pode aumentar o cold start consideravelmente. Então, por mais que você reduza o cold start, né, rodando um pacote zip, você vai aumentar um pouco mais também porque você está usando um request HTTP para poder baixar o zip, né? No caso daquele zip que a gente copiou para cá para o Kudu, ele já está lá, né? Então ele já está dentro do Azure. No caso de você apontar uma URL, ele vai baixar isso via HTTP na hora que você está baixando, na hora que está executando a function, e aí sim vai executar o teu pacote. Então você pode aumentar um pouco mais a latência, mas acredito que no final das contas fique melhor, o saldo realmente de aumentar ou diminuir a latência fique melhor e diminua a latência do cold start. Algumas vantagens de rodar desse jeito com o Run From Package. São várias vantagens, na verdade. A primeira delas é a atomicidade.
né? Para quem usa o Kudu como sistema de deployment, para quem usa Zip Deploy, ou para quem usa automatização com o Azure DevOps, ou o Resource Manager, ou Git, ou FTP, seja qual for o sistema de publicação que você use hoje, para App Services ou para Azure Functions, Run from Package serve também para App Services, não só para Azure Functions, a principal problema que pode acontecer é locking. O que é o locking? Alguém pode estar usando aquele arquivo, seja a própria automatização que você tenha, ou seja um usuário que esteja travando a tua aplicação ali. Então, na hora que você está publicando alguma coisa, aquele arquivo pode estar travado. E se tiver travado aquele arquivo, você não vai conseguir publicar todo o seu sistema, vai dar um problema de locking, porque alguém vai estar acessando aquele arquivo e você não vai conseguir sobrescrever o arquivo. Isso é ruim, porque você pode acabar publicando coisa que não deveria, pode acabar quebrando sua aplicação em produção. Então, no caso do Run From Package, como você está rodando um zip em runtime, ele realmente não copia esses arquivos para nenhum lugar mais. Ele está rodando um zip em runtime. Então, todos os arquivos que são necessários para a tua função, eles continuam dentro do zip. Eles não são extraídos ou copiados para qualquer lugar. Eles realmente estão rodando em runtime. É uma mágica muito bonita que eles fizeram acontecer. E ao invés de você ter que publicar toda uma pasta, todo um conteúdo de arquivos, mesmo que você esteja usando o Git, você simplesmente precisa publicar um zip ou mudar uma configuração, né, que é uma coisa legal que você pode fazer, que eu ia falar um pouco mais para frente, mas eu já posso antecipar. Se você estiver, por exemplo, fazendo uma publicação com esse Run From Package, apontando para uma URL de um blob ou de qualquer outro lugar que seja HTTP com o zip, você simplesmente precisa mudar aquele arquivo naquela fonte. Então, se você tiver várias aplicações paralelizadas, apontando para a mesma cópia de um zip, ou se tiver em regiões diferentes usando a mesma aplicação, né? Você pode criar uma function para cada região geográfica diferente do Azure, apontar para a mesma aplicação que usa essa URL de zip. Isso seria muito bom, porque você simplesmente precisaria atualizar esse zip na fonte. Você não precisa atualizar o zip em cada lugar. Então, basta você mudar a configuração da URL ou restartar o seu app, que você consegue utilizar o mesmo zip para todas as fontes possíveis. E previsibilidade, você tem certeza que os arquivos que estão sendo rodados da tua function são exatamente iguais ao zip que você publicou. Diferente dos outros métodos de publicação, onde você copia arquivos, o zip você tem certeza que os arquivos são os mesmos arquivos que ainda estão no zip. Porque quando você copia um arquivo para uma Azure Function, você está copiando isso para um App Service por trás dos panos. Então esse sistema de arquivos, ele é aberto. Então qualquer arquivo lá dentro pode ser modificado ainda, durante a publicação e também durante a execução da tua aplicação. Então, você não tem garantia de que realmente aqueles arquivos estão íntegros a todo momento. Pode acontecer alguma bosta e você pode acabar corrompendo algum arquivo, copiando algum arquivo que não deveria, renomeando sem querer. Esse tipo de coisa nunca vai acontecer. Porque a www-root, que é a pasta onde a tua function está publicada, ela sempre vai ser read-only nesse caso de você publicar com o Run From Package. Você vai conseguir ver ela lá no Kudu, você consegue ver ela via CLI do Kudu também, você consegue ver ela lá no editor online do Kudu, que é o Monaco, né? Você consegue ver todo o sistema de arquivos da www-root, mas ela é read-only. Se você quiser renomear algum arquivo, alterar ou criar alguma coisa, você não consegue naquela página. Sempre vai dar erro de acesso negado. A terceira vantagem é a agilidade. Não existe extração ou cópia de arquivos. Como eu acabei de falar na atomicidade, tudo é rodado em runtime magicamente. Então não existe o passo de copiar o zip para um sistema de arquivos, que é essa parte do cold start que eu expliquei para vocês lá no começo, não vai acontecer. Tudo vai acontecer via runtime, tempo de execução. Então, bateu na tua function, você vai rodar o arquivo que está direto no zip. Não tem essa cópia durante o cold start. E no caso de Node.js, é a melhor coisa aí, que eu coloquei como vantagem, que é o cold start. É a melhor coisa que existe quando você está usando Node.js e Consumption Plan. Ao invés de você ter toda aquela árvore de dependências que vai ser copiada para um servidor, que vai ser entendida a cada require que você estiver rodando no Node, você vai ter ali rodando já exatamente o que você precisa. Se você quiser, você pode até otimizar. Então, nada te impede de você rodar um Webpack por trás dos panos antes de você publicar o teu zip no Run From Package e otimizar e tirar aqueles arquivos que você não quer que sejam publicados ou você quer tirar partes de código que não sejam publicados. Você pode otimizar ainda. Se você quiser otimizar isso e ainda colocar isso com o Run From Package, realmente vai ser a perfeição e o seu cold start vai diminuir cada vez mais. O versionamento, que eu também gosto de chamar de rollback como uma vantagem do Run From Package, imagina que você tenha publicado uma função, publicou um zip, e aí você vai publicar um outro zip
você pode publicar esse zip, por exemplo, com um timestamp, uma data, com horário e segundos que você gerou aquele zip da sua function. Se você mudar o nome do arquivo, né, para esse zip novo, vamos chamar um de V1 e chamar um de V2. Suponha que você publicou o V2 e alguma coisa aconteceu de errado, você não deveria ter publicado aquele V2, tem um código que não deveria ter subido ou realmente tem algum bug e você precisa voltar para V1. Se você estivesse falando de App Service, você teria que fazer um redeploy, se você estivesse usando retenção de deployments no Azure, ou você teria que ir lá no seu DevOps ou em qualquer outro lugar e pegar um commit e republicar um commit anterior, ou fazer um rollback do commit e aí fazer um push de novo, gerar um V3 ainda. Isso seria um pouco trabalhoso. Então, fazer o rollback é complicado. Mesmo que você tenha, por exemplo, application slots na sua aplicação, no caso de consumption plan você não tem como ter slots, mas supondo que você tenha usado o run from package com um dedicated plan ou no app service plan de um app service, você teria que fazer um swap ainda. Então, isso E na Azure Functions, o que você vai acabar fazendo de diferente é que com esse run from package, basta você mudar o nome do arquivo do zip. Então, lá naquele arquivo que eu falei para vocês, que é esse packagename.txt, basta você mudar o nome do teu zip. Então, você vai mudar de V2 para V1 de volta e você vai conseguir fazer com que esse zip, a tua aplicação tenha um rollback muito mais rápido. A única coisa que você precisa fazer é um restart da tua aplicação. Não tem como mudar isso mesmo, mas você pode ter um workaround para isso, que é o appoffline.html, que é uma página que você pode publicar junto com a sua function, que ele vai usar como arquivo offline, tipo uma página de manutenção, nesse restart que estiver acontecendo. Mas é uma coisa bem rápida. Se você tiver, por exemplo, um Traffic Manager ou qualquer tipo de load balancer para a sua aplicação dividindo, quando ela estiver caindo, você consegue fazer isso, esse downtime não acontecer na realidade para o teu cliente. E a última vantagem, eu acho que é essa fonte única da verdade, que o pessoal do Azure chama de Subscription Model, mas é um negócio que eu acabei falando agora há pouco na parte do storage. Você pode ter vários apps de Azure Functions diferentes apontando para o mesmo arquivo zip, né? Então, você pode ter regiões geográficas diferentes, ou você pode separar, talvez, por subscription, se você quer fazer consumos diferentes. Não sei como que você quer arranjar a sua infra, mas você pode, nessa arquitetura toda, vocês podem ter várias aplicações apontando para uma mesma fonte da verdade, que seria um único arquivo zip. Então, você teria a garantia de que todo mundo estaria com os mesmos arquivos da aplicação. Então, você não precisaria ter um deploy individual em cada região, por exemplo. Você poderia ter simplesmente apontando para um arquivo e fazer o redeploy em um lugar só. Isso é muito, muito mágico. Mas existem algumas limitações e alguns obstáculos, né, desse Run From Package, e principalmente o primeiro que eu já acabei falando é a questão de tooling, tá? Não está listado, mas é a questão de tooling. O negócio hoje é muito manual mesmo, então se você quiser, dá para você automatizar com o Resource Manager, por exemplo, a alteração de app setting ou o restart da tua aplicação, caso você queira mudar alguma coisa e republicar, mas tudo isso que eu acabei de falar é um pouco manual ainda, então se você quiser automatizar, você consegue, né? É um passo a passo meio chato, mas não existe um tooling tão pronto assim ainda para esse Run From Package, porque é um negócio muito recente mesmo. O segundo obstáculo que é a questão do www-root, como eu falei para vocês, é read-only. Então, adeus aquela pasta ppdata que você usava para salvar arquivos ou para renomear uma imagem, para transferir uma imagem, fazer um upload de algum arquivo. Não tem como você ter arquivos salvos no seu site, tá? na sua function, no site da tua function. Então, você não pode usar esse sistema de arquivos. Se você quiser usar, você pode usar um blob storage, né? Tem algumas alternativas. Você pode usar o próprio sistema de arquivos do Kudu, mas que não seja www-root, né? Acima do www-root você consegue usar, mas esquece a alteração de arquivos na mesma pasta da sua function, da sua aplicação. Isso pode ser ruim para algumas extensões do próprio Azure. Por exemplo, aqui a gente usa uma extensão que é o Let's Encrypt, que gera certificado SSL para a gente. Né? Então, para a gente não pagar pelo HTTPS lá, o certificado uma vez a cada ano, a gente usa um certificado grátis, que é do Let's Encrypt. Convido todo mundo a conhecer um pouco dessa iniciativa. Só que ele tem um job que ele roda para renovar o teu certificado a cada mês. Isso é ruim, porque ele precisa da ppdata para fazer algumas verificações de domínio, né, para você. Ele coloca um slug lá, um hash, para conseguir validar que você é realmente dono daquele domínio, e aí ele precisa usar a ppdata. Então, eu, por exemplo, nunca usei o Let's Encrypt com esse sistema de Run From Package, até porque é um negócio muito recente e a gente não está usando em produção aqui na NoAlvo, por exemplo. Então, talvez seja um problema.
Vamos ver aí quais serão os próximos episódios se a Microsoft consegue resolver esse tipo de coisa. E vou adiantar um pouco para o último, já emendando no Let's Encrypt, que é a questão de web jobs, tá? É um obstáculo também. Se você tiver um web job que está sendo publicado junto com a sua function, com a sua aplicação, você pode publicar isso dentro do mesmo zip que você vai publicar o run from package. Então, pode publicar web jobs normal dentro do zip. Mas o que você não pode ter é web jobs separados, né? Então, você não pode criar um web job e tentar alterar ele depois que você publicou com o run from package. Porque a www-root é read-only. Você pode fazer um web job que use o sistema de arquivos acima da www-root, mas você não consegue fazer isso depois que você rodou o run from package na mesma pasta. Tá? Outro obstáculo, isso só funciona com o Windows atualmente. No Consumption Plan, eu acho que isso já mudou, tá? Não tenho certeza, mas no Dedicated Plan, por exemplo, não roda no Dedicated Plan, o Run From Package, no Linux, desculpa, mas por enquanto é só o Windows. Para quem gosta de fazer deployment no Azure com Linux, pode esquecer o Run From Package. E também, por enquanto, é só zip. Quem gosta de usar tar, que é o pessoal do Linux, por exemplo, ou que se você quiser usar gzip ou rar, não sei quem que vai usar rar, não existem outros sistemas de compactação disponíveis. Não sei se é tanto um obstáculo, porque zip praticamente todo mundo tem hoje. Então, tanto no Windows quanto no Linux, você consegue fazer um arquivo zip. Mas, dependendo do teu environment de continuous integration ou de continuous deployment, você tem que ter uma CLI ou um executável que compacte como zip. Né? Então, você sempre vai ter que publicar nesse sistema de compactação. Bom, basicamente essa é a talk. Eu falo bastante de Read From Package aqui, falei um pouco de Funkpack e também da depreciação do Funkpack, mas lembrando que você pode continuar usando o Funkpack se você quiser. Ele já foi suportado bastante pela comunidade nos últimos 2 anos, ele foi bem ativo, então já existem algumas issues que foram resolvidas, por exemplo, no GitHub, então você pode continuar usando o Funkpack se você quiser. O problema é que novas issues de bugs que você tiver encontrado no Funkpack, algum problema que você precise de suporte técnico ou documentações novas que venham a ser necessárias, não vai existir mais, porque ele realmente foi um projeto que foi abandonado. Então, se você quer uma coisa nova, use o Run From Package. Se você quiser uma coisa que já foi testada, use o Funkpack. Mas eu acho que o Run From Package é o melhor dos casos hoje em dia para Azure Functions, porque você pode fazer muitas coisas mais com ele do que você poderia fazer com o Funkpack. Como você viu, tem alguns benefícios a mais. Bom, basicamente isso. Quem gostou dessa talk, gostaria que vocês publicassem, comentassem nas redes sociais, divulgassem bastante isso. E é isso, pessoal. Obrigado.